Olá, irmãos, bom dia, bem-vindos ao nosso culto virtual aqui no YouTube. Semana passada nós fizemos um culto online, numa live no Facebook. Porém, pensando no avanço do coronavírus, pensando também na saúde dos nossos irmãos, a gente pensou em fazer esse culto aqui no modo estreia, aqui no YouTube. É um culto que ele não vai ser ao vivo, ele não é ao vivo, ele já foi gravado, como você pode perceber. Porém, a gente fez aqui de uma maneira que a gente possa se interagir o máximo possível. Então a gente espera que você aqui essa manhã possa se conectar com os irmãos e irmãs que estão aqui servindo nesse culto de hoje, também com a palavra de Deus que vai ser lida nessa manhã. No lado aqui você tem um chat onde você pode escrever, trazer comentários, falar aquilo que você está achando da pregação, achando do que está acontecendo. Eu vou estar também mediando esse chat para que a gente possa promover ainda mais a união e a conexão na nossa igreja, no nosso movimento. Uma vez que esse culto terminar a transmissão, ele vai continuar gravado aqui no YouTube, então você pode ter acesso novamente a tudo que foi falado e feito aqui no culto. Então não deixe de se inscrever no nosso canal para ter acesso a todas essas coisas que a gente tem tentado produzir aqui de forma virtual para a nossa igreja. Então eu queria muito agradecer, antes de começar, a todos os irmãos que estão envolvidos nesse culto, especialmente a Cris e a Paty, que estão nos liderando hoje aqui no louvor, também o Eduardo, que vai trazer a palavra para nós. Então muito obrigado a todos vocês também que estão orando e que estão unidos conosco no Espírito, para que a gente possa, enfim, continuar sempre unidos espiritualmente e também nessa fase de isolamento. Então, eu queria nesse momento dar a palavra para a Paty e para a Cris, que estão lá na casa do Daniel, na casa da Paty. Eles vão nos guiar agora aqui no louvor e adoração. Então, Paty, muito obrigado mais uma vez. Vamos louvar o nosso Deus. Obrigada, Caio. Bom dia, Caio. Bom dia a todos os irmãos. E vamos louvar o nosso Deus. Vamos cantar Deus de Milagres. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o qual a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus. Morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim. E o maior milagre quer operar em ti. Quem é este que fecha a boca dos leões e na fornalha ardente pode passear? Quem é este que ressuscita os mortos
podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Planos perfeitos. Como é bom saber Que existe um Deus que controla o universo, com seu poder. suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor, e o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar, que jamais me deixará. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender que Ele guia meu viver. Pai que me inspira
inspira a confiar, em seus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus que controla o universo com seu poder. Suas vistas alcançam toda parte. Nada está longe do seu amor. Cada dia mais posso entender que o amor de Deus se revela também na dor. E o meu coração se alegra, pois eu sei que existe um Deus em que posso confiar, que jamais me deixará. Deus que faz planos tão perfeitos, que me ajuda a compreender, que Ele guia o meu viver. Pai, que me inspira a confiar, em teus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Deus que faz planos tão perfeitos e me ajuda a compreender, que Ele guia o meu viver. Pai, que me inspira a confiar, em teus braços descansar. Minhas lágrimas vai enxugar, minha vida fará brilhar. Como é bom saber que existe um Deus. Amém. Obrigado, Patrícia, obrigado, Cris, por esse momento incrível de louvor que vocês proporcionaram a nós. Esperamos que toda a igreja aqui esteja unida aí nessa mesma voz para adorar e louvar o nosso Deus. Nesse momento, então, a gente vai dar a palavra agora para o Eduardo, que vai nos trazer a pregação nesse momento, falando sobre o medo e a fé. Qual é a relação entre o medo, como o medo afeta a nossa vida e como a fé pode ser uma resposta para vencer o medo. Então vai ser incrível essa pregação. Peço que você deixe separado seu caderno, deixe separado em algum lugar para você anotar as escrituras, para você depois reler no seu tempo com Deus, no seu dia a dia, na sua semana. Lembrando também que ao final dessa pregação nós vamos ter ali um momento de ceia. Então, se você já separou o seu alimento e a sua bebida, que representa o sangue e o corpo de Jesus, ao final da pregação do Edu a gente vai ter uma música reservada para que a gente possa ceiar enquanto família. E ao final de tudo voltarei aqui para dar os avisos e dar alguns direcionamentos para a nossa igreja, ok? Edu, muito obrigado, irmão. Obrigado, Patrícia, obrigado, Cris, por nos conduzir nesse momento de louvor. E eu queria dar um bom dia a todos que estão nos assistindo aqui nesse momento. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou um dos líderes aqui da Igreja de Cristo Internacional de Brasília. E é um prazer para nós ter você aqui conosco nesse momento em que vamos poder estudar um pouco a Palavra de Deus. E eu queria começar lendo aqui uma escritura que fica lá em Isaías capítulo 40, no versículo 8. A Bíblia diz assim: a relva murcha e as folhas caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá: aqui está o nosso Deus.
a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela irá durar para sempre. Né? Ela existe desde o início dos tempos e vai existir até a consumação de tudo. E nós temos hoje o privilégio de poder ter acesso a essas palavras e podermos estudá-la, podermos conhecer Deus através daquilo que Ele deixou para nós nas Escrituras. E eu queria convidar você hoje aqui a estar não apenas ouvindo as palavras de Deus, mas também a ter a oportunidade de permitir que a palavra de Deus possa causar transformação na sua vida. O ensino da palavra de Deus, ele é muito importante no tocante de que ele é capaz de transformar os nossos corações à medida que através dele nos aproximamos de Deus. E hoje Deus fala conosco através desse livro que contém as suas palavras eternas e poderosas. Nós sabemos que o medo tem tomado conta dos nossos corações, e isso não é nenhuma novidade. Muito antes do Covid aparecer, o medo já assolava os corações dos seres humanos, nas suas mais variadas facetas. Mas nós que temos uma boa notícia para anunciar, nós não podemos ter medo de apresentar o nosso Deus que tanto amamos. Não podemos ter medo de deixar de falar sobre aquilo que Ele tem feito no mundo ao longo da história e, em especial, nesse momento no qual nós estamos vivendo. E eu tenho um pedido aqui para fazer para você. Permita que Deus, nos próximos minutos, possa falar contigo nesse momento. Queria convidar todos a uma oração. Pai querido, obrigado pelo privilégio e alegria que temos de estar aqui na Tua presença e podermos estudar da Tua palavra, podermos ouvir a Tua voz falar aos nossos corações. Queremos agradecer o cuidado que o Senhor tem tido pelas nossas vidas, o cuidado que o Senhor tem demonstrado com a Tua igreja, e clamamos pela Tua misericórdia, que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, sobre os nossos amigos, os nossos familiares, sobre o nosso país, no mundo inteiro. Que o Senhor nos ajude a passar por esse momento confiante que o Senhor tem o que é melhor para cada um de nós. Fique conosco aqui nesse momento, abençoe cada um daqueles que estão nos assistindo agora, e é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quem não gostaria de passar um dia inteiro com Jesus? Não sei se você já pensou nisso alguma vez na sua vida, da possibilidade de você passar um dia inteiro acompanhando Jesus naquilo que Ele estava fazendo naquele dia. Mas eu quero te convidar hoje a que juntos nós possamos voltar no tempo e passarmos um dia inteiro com Jesus. E esse dia que eu separei na vida de Jesus para a gente estudar aqui hoje é um dia interessante, porque Jesus vai lidar com a questão do medo em várias formas diferentes. E eu queria começar com uma pergunta para você. Você tem medo de quê? Que situações te deixam inseguros, te deixam assustados, te deixam ansioso? Escreve aí no chat aí, enquanto a gente está falando aqui, o que você tem medo? Por exemplo, eu morro de medo de andar de moto. Eu sei que eu tenho um monte de amigos motoqueiros aqui mesmo dentro da igreja, mas fique sabendo, andar de moto para mim é muito difícil. Mas se a gente for no dicionário ver o que significa a palavra medo, o dicionário define medo como sendo um sentimento de grande inquietação ante a noção de um perigo real ou imaginário. Ou seja, tem pessoas que têm medo de barata, pessoas que têm medo de andar de avião, pessoas que têm medo de sair à noite, pessoas que têm medo de fantasma. Todo mundo tem medo de alguma coisa ou de algo. Medo de ser traído, medo de ser abandonado. Alguns têm medo de se casar, outros têm medo de não se casar. E talvez o maior medo pelo qual nós estamos enfrentando hoje no mundo é o coronavírus. E nós temos sim que nos proteger e fazer todo o possível para nos preservar. E hoje nós vamos estudar como Jesus lidou com o medo.
nas suas mais variadas formas. E abra aí comigo a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 4, e vamos juntos passar um dia aqui com Jesus. Vamos ler aqui a partir do versículo 35. A Bíblia diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e declararam: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O mar se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? O medo, ele nos paralisa. E Jesus havia passado o dia anterior ensinando a multidão. Ele tinha servido e ensinado muitas pessoas e já estava no fim da tarde, ele estava cansado e ele queria atravessar o lago para descansar. Então ele chamou os seus discípulos, subiram no barco, despediu a multidão e atravessou o mar da Galileia. Uma travessia de mais ou menos uns 13 quilômetros. E no meio do caminho, Jesus dormiu, diz a Bíblia. Dormiu que nem percebeu a tempestade que estava se formando e acontecendo em cima deles. Perceba que não era nenhuma chuvinha, porque o barco estava se enchendo de água. E os discípulos, que muitos deles eram pescadores, a Bíblia diz que eles estavam apavorados. E no versículo 40, Jesus, depois de ter acalmado a tempestade, ele pergunta para os seus discípulos: Por que vocês ainda estão com medo? O medo dos discípulos demonstrou falta de fé ali naquele momento. O medo nos paralisa, nos impede de agir. Jesus acorda, acalma a tempestade e depois disso eu acredito que ele tenha voltado para o seu travesseiro, encostado a cabeça e dormindo de novo. E o dia de Jesus ali estava apenas começando. No versículo 41 a Bíblia nos diz que os discípulos estavam apavorados. E eles não conseguiam ver que a ação de Jesus transforma as situações. A última coisa que eles fizeram naquele momento foi acordar Jesus. Não vamos incomodá-lo, ele está cansado. Afinal, no que um carpinteiro pode nos ajudar aqui no meio dessa tempestade? Nós somos pescadores, o mar é o nosso lar, nós vamos dar conta do que está acontecendo. E muitas vezes nós deixamos Jesus dormindo na nossa vida e só acordamos ele nos momentos de aflição, no momento onde a coisa está preta e a gente não consegue encontrar uma solução. E a minha pergunta para você é: você tem deixado Cristo dormindo na sua vida? Você colocou Jesus de quarentena nessas últimas semanas e tem deixado ele lá quietinho, tentado passar por toda essa situação sozinho? Ou você tem deixado Jesus agir e transformar a sua vida? Continuando aqui a história, no capítulo 5, versículo 1, a Bíblia diz que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gesarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros dos seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes,
pois Jesus tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Os discípulos já estavam assustados com a noite que eles tiveram no mar. E ao chegar em terra, eles encontram de primeira, logo de cara, um homem desse. Tente imaginar esse homem, feche os seus olhos e tente imaginar como que deveria ser a aparência desse homem. Sujo, ferido, nu, acorrentado, cheio de cicatrizes. E o interessante é o diálogo que Jesus tem ali com os espíritos que estavam possuindo aquele homem. Essa mesma passagem, depois você pode ler lá em Lucas 8, 30 e 31, diz algo assim: Jesus lhes perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Lucas traz um outro detalhe, que os demônios estavam ali implorando a Jesus que não os mandasse para o abismo. Depois você pode ver lá em Apocalipse 9 e em Apocalipse no capítulo 20 a referência sobre o abismo, mas o abismo aqui tem íntima relação ao inferno. Em outras palavras, os demônios estavam aqui com medo de ir para o inferno e suplicavam a Jesus que não os mandasse para lá. Agora imagine, se os próprios demônios não querem ir lá para o inferno, a minha pergunta é: você tem medo de ir para lá? Você tem medo de ir para o inferno? Veja o que o coronavírus fez conosco. Estamos todos em casa, mudamos os nossos hábitos, começamos a fazer coisas que fazíamos pouco ou que nem fazíamos, como lavar as mãos com frequência. Ensinamos os nossos filhos com insistência como eles devem agir, protegemos os mais vulneráveis. Agora, o que o medo do inferno deveria causar em nós? O medo do inferno deveria nos levar à mudança de hábitos também, diante do pecado. O medo do inferno deveria nos levar a fazer coisas que fazíamos pouco ou que nem fazíamos mais, como orar com mais intensidade, como ler a Bíblia com mais profundidade. O medo do inferno deveria nos levar a ensinar as crianças com o objetivo de protegê-las dos perigos do pecado, a cuidar dos mais espiritualmente vulneráveis, a evitar nos expor a riscos desnecessários em relação ao pecado. No versículo 14, diz que os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios,
assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. As pessoas ficaram com medo ao ver aquele homem completamente transformado, depois dele ter tido um encontro com Jesus. Ficaram com medo ao verem que Jesus tinha transformado completamente aquele homem que deveria ser o problema social maior que aquela comunidade tinha ali naquele momento, que causava terror e pânico para aquelas pessoas. Jesus estava ali naquele momento sentado ao lado dele, com o homem completamente transformado. E as pessoas tiveram medo dessa transformação. E no versículo 16 nós vemos uma atitude surpreendente do povo, que diz: os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Jesus tinha feito uma coisa boa ou ruim para aquelas pessoas ali, ao transformar aquele homem? Certamente Jesus fez algo bom para aquela comunidade. Tinha ajudado aquele homem a se libertar do mal que o atormentava. Mas então por que as pessoas expulsaram Jesus de lá? Se Jesus tinha transformado completamente aquele homem, o que ele não seria capaz de fazer com o povo? Opa, Jesus, eu gosto do meu pecado, acho melhor você ir embora. Sabe o que é? São os porcos, olha só o que aconteceu aqui. E as pessoas estavam com mais medo de conviver com Jesus do que conviver com aquele homem endemoniado. Porque a presença de Jesus ilumina os cantos mais obscuros do nosso coração. E quando nós não queremos abandonar a nossa vida de pecado, a presença de Jesus vai nos incomodar. Você tem deixado Cristo agir na sua vida? Ou você tem se preocupado mais com os porcos? Deus não nos vê diferente daquele homem. O pecado na nossa vida nos apresenta a Deus como ele estava naquele momento, sujo, ferindo-se de propósito, acorrentado. E Jesus transformou a vida dele e pode fazer o mesmo por você. No versículo 18, Jesus está indo embora e o homem então suplica para ir com Jesus. Mas Jesus fala: se eu não posso ficar, você também não pode ir comigo. Porque alguém teria que ficar para anunciar para as pessoas daquela região o que Jesus tinha feito com ele. E ninguém melhor do que ele próprio ficar lá e anunciar a boa notícia de Deus para aquelas pessoas. E foi o que ele fez. Com gratidão, levou a espalhar a boa notícia naquela região e muitos creram a partir do seu testemunho. Continuando a história, lá no versículo 21, a Bíblia diz que, tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente sua hemorragia cessou e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou a olhar ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que havia acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo,
contou-lhe toda a verdade. Então ele disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Naquele mesmo dia, Jesus então volta a Cafarnaum e deve ter chegado lá por volta do meio da tarde, mais ou menos. E duas histórias aqui se cruzam. A primeira é de Jairo, o chefe da sinagoga, que tinha uma filha que estava doente e foi pedir a ajuda de Jesus, e de uma mulher que também estava doente, mas essa doença já a perseguia por 12 anos. E essa mulher, então, não perdeu a oportunidade de ir ao encontro de Jesus. Enquanto alguns desprezavam Jesus, outros faziam de tudo para apenas tocar em Cristo. E agora eu queria que você entendesse um pouco mais profundamente o drama que essa mulher vivia. Se você for lá em Levíticos, capítulo 15, a partir do versículo 19, a Bíblia diz assim: Quando a mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará 7 dias, e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro, e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Todo aquele que tocar em sua cama lavará suas roupas e se banhará com água, e ficará impuro até a tarde. Quem tocar em alguma coisa sobre a qual ela se sentar, lavará suas roupas e se banhará com água, e estará impuro até a tarde. Quer seja a cama, quer seja qualquer coisa sobre a qual ela esteve sentada, quando alguém tocar nisso, estará impuro até a tarde. Se um homem se deitar com ela e a menstruação dela nele tocar, estará impuro por 7 dias. Qualquer cama sobre a qual ele se deitar estará impura. Quando a mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias fora da sua menstruação normal, ou um fluxo que continue além desse período, ficará impura enquanto durar o corrimento, como nos dias da sua menstruação. Ou seja, na sociedade judaica naquela época, toda mulher menstruada ou que sofria de hemorragia era considerada impura. E tudo que ela tocasse ficava também impuro. E ela viveu isso durante os últimos 12 anos da vida dela. Imagine, isolada em casa, sem contato físico com as pessoas, e tendo a preocupação de limpar tudo aquilo que ela tocava. E não era limpar como a gente faz hoje com álcool gel, era passar por um ritual. Toda mulher menstruada ou que sofria de hemorragia, naquela época era considerada impura. Ou seja, tudo que ela tocasse, tudo que ela sentasse, ou qualquer pessoa que se relacionasse com ela e tivesse algum contato físico com ela, estaria também impuro e precisaria passar por um ritual de purificação. Isso era bem diferente do que nós vivemos hoje com o Covid, que é onde a gente passa álcool gel e higieniza as coisas. Lá não, lá essa mulher viveu por 12 anos num isolamento social, onde ela precisava vigiar tudo aquilo que ela tocasse. E sabendo disso, ela decide fazer o que com Jesus? Ela decide tocar em Jesus. Por isso não é surpreendente lá no versículo 30, quando Jesus para e volta para a multidão e pergunta: quem tocou em mim? Imagine o susto que ela deve ter tomado. Quando Jesus para a sua caminhada e pergunta: quem tocou em mim? Ela deve ter pensado que seria repreendida por ele. E a Bíblia diz que ela estava como? Ela estava tremendo de medo, mas que apesar do medo, ela falou a verdade. Ela teve uma atitude de coragem, se aproximou de Jesus e falou: fui eu que toquei no Senhor. E Jesus a consola e a manda ir em paz para casa, porque a fé dela havia curado. Eu tenho me martirizado com os meus problemas? Ou eu tenho feito hoje de tudo para buscar a ajuda de Deus? Aquela mulher aqui se encheu de esperança nesse momento.
enquanto Jairo tinha perdido toda a sua esperança. Continuando a história aí no versículo 32, a Bíblia nos diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-o pela mão e lhe disse: Talita, cumi, que significa: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. No versículo 36, Jesus fala para Jairo: troque o medo pela fé. Lembra do que aconteceu lá no barco na madrugada desse mesmo dia? Os discípulos apavorados e Jesus perguntando: vocês ainda não têm fé? Jesus chega à casa de Jairo e todos começam a rir dele. Imagine, depois de um dia desse que Jesus teve, ele ainda teve que aguentar isso. Então Jesus coloca todas aquelas pessoas para fora e ressuscita a menina. Que dia esse de Jesus? Que dia incrível que Jesus teve. E os discípulos tiveram um aprendizado muito interessante. Perceba que os discípulos, eles viram o vento e o mar obedecendo a Jesus. Eles viram uma legião de demônios obedecendo a Jesus. Eles viram a doença e estavam vendo agora a morte obedecendo a Jesus. A pergunta que nos salta aos olhos é: quem sou eu e quem é você para não obedecer a Jesus? Em João capítulo 14, no versículo 21, Jesus nos diz que quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, é esse o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Obediência, não por obrigação, mas por amor, é aquilo que Jesus pede a nós. Diferente do mar, do vento, dos demônios e da morte que obedecem a uma ordem, a nossa obediência deve ser pautada no amor e na gratidão pelo que ele fez por nós na cruz. Como aquele homem que estava endemoniado e que foi transformado ao se aproximar de Jesus. Gratidão como daquela mulher que não se intimidou com a multidão e foi e fez tudo para simplesmente tocar nele. Muitos têm medo de se entregar de coração a Cristo, mas não têm medo de ir para o inferno. O que falta para você entregar o seu coração a Cristo? Você tem medo do quê? Continuando a história aqui no capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que o ouviram ficaram admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Jesus, ele sai dali e vai para a sua cidade, e no sábado ele começa a ensinar na sinagoga e muitos ficam admirados com a profundidade do ensino de Cristo. Mas esse é um outro dia na vida de Jesus que vai ficar para uma outra oportunidade. E o que nós vamos fazer agora é celebrar a ceia, o momento
em que toda a igreja unida celebra o sacrifício de Cristo na cruz. Sacrifício feito por mim e por você, para que o medo desse lugar à esperança. E eu quero convidar você a pegar o vinho e o pão para juntos partilharmos desse momento de comunhão agora. Nós vamos celebrar a ceia agora, e depois o Caio vai vir aqui para poder dar alguns avisos e algumas orientações para todos nós. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Pai, pela imensidão do seu amor por nós, Pai, pelo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, pelo amor demonstrado por nós na cruz, por ter nos oferecido Jesus em sacrifício pelo nosso lugar. Pai, nesse momento em que vamos tomar da ceia, reconhecemos que Ele morreu por nós naquela cruz há 2000 anos atrás, que Ele derramou o seu sangue em nosso favor. Pai, e hoje nós tomamos o vinho e comemos do pão, conscientes de que o Senhor fez esse sacrifício porque o Senhor nos ama e quer construir algo poderoso conosco. Pai, obrigado, perdoa os nossos pecados, nos ajude a transformar o medo dos nossos corações em esperança. Pai, abençoe a nossa semana e nos ajude, Pai, a superarmos toda essa crise e essa dificuldade com que passamos hoje, confiando que o Senhor tem o melhor caminho para nós. E é em nome de Jesus que nós oramos imensamente gratos. Amém. Quem é rocha
Mais uma vez, obrigado, Eduardo, pela palavra que você nos trouxe. Eu espero que cada um de nós possa tirar medidas práticas que a gente possa colocar na nossa vida, onde a gente consiga substituir, né, o medo pela nossa fé em Deus, na confiança de que Cristo está cuidando de nós. Então, eu queria muito te encorajar a pensar em formas práticas de fazer isso acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu relacionamento com Deus. Alguns avisos também sobre a nossa fase que a gente está passando. A gente está tentando fazer 3 lives no Facebook semanais para encorajar, inspirar a nossa igreja. A nossa ideia das lives é que a gente possa usar, seja uma ferramenta a mais nesse momento de isolamento que a gente está passando, para além da nossa igreja em casa, para além daquilo que a gente já faz. A gente espera que isso possa ajudar os irmãos e nossa igreja a continuar amadurecendo na fé por meio dessas transmissões. Se você tem algum desejo de falar alguma coisa, se você gostaria de fazer uma live para a nossa igreja, por favor, fale comigo, entre em contato para a gente poder conversar direitinho e ver, encaixar você na agenda que eu estou montando sobre as lives. Também estamos fazendo uma agenda com um grupo de jovens, solteiros universitários, que pega a galerinha ali de 13 anos até um pouco mais velho do que isso. Então, se você faz parte desse grupo, você quer saber as programações que está rolando, também fale comigo, fale com o Vinícius, com a Sara, para que a gente possa acrescentar você no nosso grupo de WhatsApp, você possa estar inteirado aí das novidades, do que esse grupo está realizando, tanto para se divertir, quanto bate-papos, vendo filmes e várias outras coisas que a gente tem feito essa semana e queremos continuar fazendo ao longo do mês. Muito obrigado, irmãos, a todos vocês que nos assistiram aqui. Por favor, não deixem de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, de compartilhar esse culto com seus amigos, com sua família. E até domingo que vem esperamos voltar aqui no YouTube também, no YouTube Estreia, para que todos nós possamos acompanhar o culto juntos. Muito obrigado.